Olá, bem-vindo ao Comunica Vida Nova, podcast da Comunidade Católica Vida Nova. Eu sou Gabriele Borges e é uma alegria mais uma vez estarmos juntos nessa série vocacional, conversando sobre discernimento vocacional, sobre vocação, sobre chamado de Deus. E hoje, comigo, Felipe, meu irmão de comunidade, seja bem-vindo. Olá, Gabi, obrigado. Olá, você que nos acompanha. Uma grande alegria estarmos aqui juntos para partilhar um pouquinho. Muito bem. Para a gente começar, quero dizer já, antes de tudo, que estamos muito felizes porque este programa nós estamos fazendo num dia especialíssimo para a comunidade Vida Nova. Hoje, 3 de dezembro, nós celebramos 30 anos de sacerdócio do nosso fundador, Dom Giovanni. Então, como é bom ver os frutos, né? A comunidade Vida Nova é um fruto dessa resposta, desse sim que ele deu ao sacerdócio e depois ao chamado a fundar esse carisma, né? O carisma que o Senhor colocou nele, que transborda, toca cada um de nós que somos membros da comunidade e chega também até você, né? Este carisma da vida nova, da vida daqueles que estão buscando a ressurreição de Cristo, buscando chegar um dia à vida eterna com o Senhor. Vou pedir para o Felipe já se apresentar previamente. Eu me chamo Felipe, sou casado com Letícia, somos pais de Laura, Marcos Felipe, e somos consagrados no Elo de Aliança, a comunidade Vida Nova. Estamos na comunidade há 8 anos. Isso. E daqui a pouco a gente fica sabendo um pouquinho mais sobre esse caminho dele, sobre todo o discernimento, o encontro da vocação do Felipe, não só a vocação à comunidade Vida Nova, mas a vocação matrimonial também, Sim. né? Toda a sua história. E para a gente iniciar, vamos pedir a graça do Espírito Santo sobre nós, que ele venha nos conduzir, nos acompanhar nessa conversa e fazer um transbordamento da graça de Deus que nos atinge também, chegar até você que nos assiste, que nos escuta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. E a palavra que nós vamos meditar nesse dia de hoje também, trazer para essa nossa partilha, está em João 1, a partir do versículo 43, que fala da vocação de Filipe, por providência de Deus, Justo. mas também da vocação de Natanael. No dia seguinte, tinha Jesus a intenção de dirigir-se a Galileia. Encontra Filipe e diz-lhe: segue-me. Filipe era natural de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontra Natanael e diz-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Respondeu-lhe Natanael: pode, porventura, vir coisa boa de Nazaré? Filipe retrucou: vem e vê. Jesus vê Natanael que lhe vem ao encontro e diz: eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael pergunta-lhe: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus replicou-lhe: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Verás coisas maiores do que esta. E ajuntou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E essa palavra hoje, por providência de Deus, eu a havia escolhido porque a vocação de Natanael é uma vocação que eu acho muito bonita. Me toca muito a vocação dele. Por ser um israelita fiel, fiel às coisas de Deus, fiel às coisas que ele conhecia, a sua fé, né? Mas é bonito também saber que quando ele estava debaixo da figueira clamando ao Senhor, sem talvez acreditar de verdade que o Senhor o escutasse,
ali o Senhor já dava uma resposta a ele, né? E aí logo ele se encontra com Jesus, que ele esperou tanto, o Messias que ele esperava, que ele aguardava ansiosamente, como todos os judeus daquele tempo. E o Senhor escolheu essa palavra para hoje, né? E hoje é o dia que eu estou com meu irmão Felipe aqui também. Felipe, que um dia Jesus virou para você e disse: segue-me. Não Sim, foi? foi sim, com Do mesmo certeza. jeito que fez aqui com Com Felipe, seu certeza. discípulo. Então, são as coisas da providência de Deus. Também me toca muito nessa palavra, quando Felipe chama Natanael, né? E ele pergunta: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? Quem é Jesus de Nazaré, filho de José? E Felipe diz: vem e vê. Porque às vezes a gente precisa desse amigo que nos chama e que diz: vem, vamos ver, vamos lá. No vocacional, às vezes é assim, né? Você fala: vamos comigo fazer um encontro Sim, vocacional? E aí você fala: ah, não, não vou não, mas vamos lá, vai ser legal. Não sei o que vai ter lá, não. Mas pode ser que tenha uma coisa boa. E normalmente tem, né? Uma coisa boa pra gente. O Senhor sempre tem as surpresas dele. Tem um irmão nosso de comunidade que eu acho muito interessante a história dele. Ele combinou com um amigo de irem para o seminário. E lá nos seminários franciscanos, conventuais. E foram juntos para os encontros vocacionais. E quando foi para entrar, ele conheceu a Vera, nossa irmã Vera, que vocês já viram aqui, né? O esposo dela, o Carlinhos. Ele conheceu a Vera, encantou-se pela Vera e descobriu que a vocação dele era outra. E o amigo que ele chamou hoje é um grande frade franciscano, que é grande amigo nosso também, Frei Cristiano. Então, assim, às vezes, Carlinhos foi chamado para aquele encontro de discernimento vocacional para chamar o Frei Cristiano, que seria o grande sacerdote que é hoje, né? sim. Então, Deus usa os nossos amigos Ah, também com para nos levar certeza, para com Ele. certeza. E você? Seu chamado? Conte para nós. Então vamos lá. Desde sempre, né? Revendo um pouco a minha história, desde sempre o Senhor me chamava a viver o que eu vivo hoje. Mas não sabia, não tinha discernimento, não entendia muita coisa, mas eu sabia que tinha que dar uma resposta, queria dar uma resposta. Em 2010 eu tive uma experiência num encontro vocacional. Antes disso, a minha vocação ela começou a ser forjada, trabalhada dentro do grupo jovem. Grupo jovem hoje, né, paróquia São Rafael Arcanjo, era a capela, grupo jovem JOSC. Fiquei lá 7 anos, 2 como membro e 5 como coordenação. Nesse tempo de coordenação foi que o Senhor foi ali me formando, me moldando, me chamando a viver o que eu vivo hoje, porque de fato, eu sempre quis viver o que eu vivo hoje, mas naquela época não tinha coragem de dar esse passo. Não tinha coragem, tinha muito medo, era muito indeciso. Então, a partir de todo esse processo de coordenação, de encontros, de experiência com o Senhor, em um momento ali o Senhor me deu a graça de não mais ter medo, de ter coragem e seguir naquilo que Ele me chamava. E nesse processo de caminhada seu aí, muitas coisas aconteceram, né? Sim, muitas coisas. Eu me lembro do Felipe bem jovem, lá no grupo jovem, eu tinha acabado de entrar na Sim, comunidade, acampamento de jovens, e o Felipe numa docilidade muito grande ao Senhor. Hoje ele se tornou um grande pregador para jovens. Felipe tem sido assim explosivo nas missões, né? É muito bom, é muito bonito a gente ver. Mas nem sempre foram flores, sim, houveram com crises, certeza. né? Eu acho importante a gente dizer porque a nossa vocação ela é muito desafiadora. Sim, Toda vocação é muito desafiadora, toda consagração é muito com desafiadora. certeza. Então, assim, já nesse. Queria que você contasse um pouco desse tempo, assim, do seu processo primeiro com a Letícia, né, sua esposa, de ter feito o caminho junto, Sim. de ter descoberto isso junto, e dos desafios que vocês enfrentaram enquanto namorados, noivos, até se casarem e depois de casados. Letícia é um grande presente de Deus para mim. Assim como sou para ela, ela também é para mim. Nós nos conhecemos ainda na época da escola, do colégio. Eu vinha de um outro relacionamento, tinha finalizado esse relacionamento ali. 2009 foi a primeira vez que eu a vi e fiquei apaixonado, encantado.
não consegui me aproximar, não consegui nenhum contato. Em 2010, nós nos encontramos. E aí a gente começa, né? A nossa história. Ainda estávamos um pouco distante da igreja, distante do Senhor, mas dentro desse processo nós fomos nos encontrando. Então nós começamos ali a caminhar, grupo jovem. Em 2010 foi quando eu tive o meu encontro pessoal com o Senhor, de fato, né? Fiz os sacramentos iniciais, depois fui embora e nessa experiência de grupo jovem eu fui para esse encontro, no qual ali eu fui pescado pelo Senhor. A partir dali começamos a namorar. Teve um ponto importante na nossa história que houve um término. Algum tempo atrás, hoje eu sei, algum tempo atrás eu achava que não entendia, mas foi importante esse término, foi importante. As pessoas perguntavam, a gente dizia, olha, eu não sei porque nós terminamos, mas foi necessário, foi necessário. Eu era alguém muito indeciso, vivíamos de forma errada, mas foi um ponto muito importante para que Deus nos sacudisse de fato e a gente entendesse aquilo que Ele nos chamava. É a poda, né? Isso, e É foi a de suma poda importância. para que você Isso, cresça com certeza. a árvore que o Senhor E deseja, foram né? 6 meses, né? Eu decidi viver a minha vida, né? Trabalhar, estudar, rezar, porque eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo de ir e não voltar, né? Mesmo solteiro, porque na época os amigos a gente observava, né? Acabava um relacionamento, era ladeira abaixo. Eu tinha muito medo disso, então foram 6 meses trabalhando, vivendo a minha vida, jogando a bola que eu gostava, de estar com os amigos, rezando, enfim. E um belo dia nós retornamos. Mas a partir desse retorno foi tudo diferente. Aí que entra, né? Eu era alguém muito indeciso. Sempre quis casar com a Letícia, sempre quis viver o que vivemos hoje, mas não tinha coragem, era muito indeciso. E a indecisão não vem de Deus. Não vem de Deus. Me segurava, me impedia de dar passos. Uma irmã de comunidade, a Lu, até mandar um abraço para ela. Ela mora no meu coração, sabe disso. Em um dos atendimentos vocacionais, ela reza por mim. Já nesse processo, né? Querendo viver algo novo, já caminhando para entrar na comunidade, para casar, tudo mais. Ela rezando por mim numa sexta-feira. Lipe, Deus está te dando uma grande... Oh, chega, me arrepio. Deus está Fica arrepiada, a gente fica arrepiada. Deus está te dando uma grande libertação. E eu tomei posse daquilo. Tomei posse daquilo. Lembra que eu falei que eu era indeciso, né? Que eu queria casar, eu queria fazer muitas coisas, mas não conseguia. Era aquela empolgação, mas na hora, igual lá na comunidade a gente costuma dizer, frouxo, né? Frango. Frango. Não consegue. Depois daquela oração, ela, Lipe, Deus está te dando uma grande libertação. E de fato foi isso. Porque eu via correntes caindo, sabe, cadeias sendo abertas. No outro, a Letícia até reclama disso. No outro dia eu fui lá, comprei a aliança e pedi ela em casamento. Nasceu um novo Felipe, Um né? novo homem, graças a verdadeiramente Deus. pelo Espírito. Exatamente. E ali nós decidimos viver algo novo dentro do nosso relacionamento, mas também buscando dar essa resposta. Eu ao Senhor, ela ao Senhor e nós como casal. Então, fomos lá fazer o caminho vocacional, porque também eu achava que ia ser sacerdote. Pensa a confusão, pensa a maluquice que tinha dentro de mim. Eu acho muito interessante isso, gente, que acontece com muitos vocacionados. A gente tem um discernimento e a gente tem uma realização tão grande de ter descoberto a nossa vocação que a gente quer ser freira, celibatária, Queremos ser tudo. padre, celibatário. E aí a gente acha assim, pronto, já está tudo resolvido na minha Não vida. tá nada. E às vezes na vida de alguns não está, né? O ponto importante, Gabi, nessa história de ser sacerdote é porque, assim, eu achava muito bonito. Era muito bonito. Que de fato é. É, o sacerdote ali atendendo, acolhendo, e nós tínhamos a graça de estar perto de muitos sacerdotes. Dom Giovanni, meu fundador, nosso pai, Padre Marvin na época, depois Padre Remilson, tantos outros padres. Então tinha aquele desejo no coração. Mas um ponto importante, já namorava com isso, a Letícia esperando, você pensa, a maluquice, a loucura. Tinha muitos encontros, né, vocacionais, né? Tinha muitos eventos para jovens na época aqui na Arquidiocese, né? E um deles era até o Padre Lucas que estava organizando junto com o setor Juventude. E tinha um amigo lá que era
seminarista na época, o Breno, saiu, hoje ele é casado, enfim. Eu falei, Breno, preciso conversar com um sacerdote, preciso conversar com um padre. Aí ele chamou um padre Lucas lá, e aí eu fui conversar com ele. E fui explicando para ele o que eu sentia, o que acontecia, e ele falou o seguinte, ó, faça isso e faça isso. Se permanecer, é chamado. Se não permanecer, é fuga. O que aconteceu? O que eu descobri? Era fuga. Era fuga. E a partir disso, as coisas foram tomando outras proporções. Mesmo com desafios, mesmo com as dificuldades, Deus deu a graça. Deus deu a graça. E a partir daquilo, estamos aqui. E aí, é um casal que foi crescendo na fé, crescendo na vocação, uma família linda, uma filha com... Tem quantos anos a Laurinha? 5 anos. Laurinha tem 5 anos, gente. Laurinha já é pregadora. É. Laurinha crescerá uma grande pregadora. Amém. Ela fala E isso. está Pai, sendo bem eu vou ser treinada pela pregadora. tia Vera. É, amo a Vera. Né? E aí, assim, é interessante, a gente pensa que depois da descoberta da vocação não tem tantos desafios, né? A gente às vezes pensa que o desafio é descobrir a vocação. E há muitos outros desafios. Sim, com certeza. Vocês tinham quanto tempo de comunidade quando se casaram? A gente estava ali no início, depois da entrada, acho que tinha uns... Acho que logo após, acho que uns 2 anos. Uns 2 anos, 2 né? anos. E aí, casaram. Casamos. O que mudou? Muita coisa. Mas muita coisa. Você falando dos desafios, né? O início do casamento, ele foi muito importante. Foi muito importante, porque a Letícia, muito jovem, muito cedo, precisou ser responsável, devido às questões familiares dela. E eu sempre ali na barra da saia dos pais. E veja. E aí virou chefe de família. Exatamente. Tudo novo. Exatamente. Pela graça de Deus, foi possível viver tudo isso. Foi importante. Com os desafios, com os sofrimentos, sabe? Me ajudou a me fortalecer, a ser quem eu sou. Eu agradeço muito a Deus. Agradeço muito a Deus por isso. Por essa grande graça que foi na minha vida. Viver isso com a Letícia. Que sempre foi uma grande parceira, uma grande mulher, que sempre esteve ali comigo, sabe? Em alguns locais que eu vou, para jovens, eu sempre falo isso, né? Letícia nunca foi minha mãe, nunca foi minha irmã, mas uma grande mulher, uma grande parceira. E isso me ajudou também a crescer, a ser um homem novo, um esposo, hoje pai, entendendo tudo E que... para vocês, assim, enquanto casal dentro de uma comunidade, dentro de um caminho, né? O que você pode dizer? Porque muita gente me pergunta, né? Muita gente, quando eu vou falar da comunidade, da nossa vocação, do que são as novas comunidades. Sim. Muita gente me questiona, de verdade. E você pode casar? E lá pode casar? E só pode casar com gente de lá? Como é que funciona isso? São muitas perguntas, né? As Sim. pessoas têm muitas dúvidas. Então, veja bem, no nosso caso, nós já entramos namorando no primeiro período, né? Então, tivemos todo aquele acompanhamento ali, né? Tivemos um término, mas veja bem, dentro da comunidade, como é que funciona? Existe toda uma situação, uma regra, enfim. Aqueles que são... Nós já entramos namorando, né? Então, teve aquele acompanhamento, tivemos um término. Após o término, e aí meio que é do zero, né? E eu informei, né, que nós voltamos, começamos ali o processo, veio a questão do noivado, né? Levaram, né, a situação para o conselho, para um Dom Giovanni e tudo mais, enfim, e fomos vivendo o processo ali. E assim, para quem tem dúvida, né? Existem muitas dúvidas. Sim. Dentro da comunidade existe um caminho. Isso, um caminho de namoro. Um caminho de namoro. No caso do Felipe e da Letícia que entraram por elo de aliança, já entraram namorando. Mas eu sou muito interpelada sobre o elo de vida. Mas você pode namorar alguém de fora? Posso namorar alguém de fora. Só não é mais fácil, né? Só não é muito fácil. Então, se fosse alguém de dentro, seria muito mais fácil, porque a pessoa já entende sua vida. Mas existe uma abertura. O que precisa acontecer dentro da comunidade, dentro da nossa regra, né? Até mesmo para os irmãos de aliança. Se você conhece alguém, você tem um despertar, né, afetivo por aquela pessoa, precisa ser conversado com seu formador,
Seu formador vai comunicar ao conselho, o conselho vai liberar o seu tempo de caminho de namoro, que é um tempo de conversar, é um tempo de conhecer, não é um tempo assim de estar junto como namorado ainda. É o tempo de você fazer um caminho mesmo, principalmente de muito diálogo e oração. Sim, Porque se você começa um caminho de relacionamento com diálogo e oração, você vai ter o diálogo e a oração depois, sim. né? Se você não começa com diálogo e oração, você não vai ter isso É depois. complexo, né, Gabi? E eu acho muito bonito o caminho da comunidade, porque assim, é totalmente, vendo depois, né? É totalmente diferente daquilo que a gente vive. É, É totalmente diferente. De fato, é um processo, um passo de cada é vez. na contrapartida do mundo, né? Exatamente, totalmente diferente. E aí, assim, depois não tem uma regra de tempo, né? Cada casal, cada caso é um caso diferente. Então, assim, tem um casal, né, da comunidade teve um processo de caminho de namoro que durou ali uns 3 meses, depois foi liberado o namoro, e aí o namoro também é sempre acompanhado, mas ah, já é, já é algo próprio do casal, né? A partir do namoro, eles caminham para decidir um noivado, decidir um matrimônio, e se for duelo de vida, aí sim tem que ter uma certa autorização, principalmente quando entra a questão do noivado, para o casamento. Por quê? Porque precisa preparar Sim, a estrutura deles viverem como casal dentro da comunidade. sim, Até estruturas práticas, tem que construir uma casa. Então tem que exatamente. programar o casamento para um tempo viável para construir a casa desse casal, para eles poderem construir a casa lá dentro. Então existe todo um caminhar, né? E principalmente guiado por Deus, guiado pela vontade de Deus. Nós tivemos agora uma irmã nossa de comunidade que se casou, hoje eles são da aliança, ela e o esposo, mas ele estava fazendo ainda, quando o namoro começou, ele nem fazia caminho vocacional. Hoje, depois de ter feito o caminho vocacional, ele ingressou, ela era duelo de vida, e eles discerniram dentro do tempo de noivado que seriam aliança. Temos um outro casal que, durante o tempo de noivado, discerniram que seriam vida e hoje moram na comunidade. Então, há um mover do espírito para cada Sim, um, né? Então, é uma forma é um estado de vida dentro da comunidade, das comunidades que acontece. Existem os celibatários, existem os sim, casais, né? Existem os sacerdotes, existem também aquelas e aqueles rapazes que estão num caminho de discernimento, mas as novas comunidades vivem esse caminho de sim, todas as vocações estarem dentro de um mesmo sim. carisma, né? É bem bonito Diversidade, isso. né? Muito bonito. Felipe, o que você poderia dizer para nós como é a vida missionária? Como é a sua vida missionária hoje? Vida missionária, eu sou muito feliz. Sou muito feliz vivendo o que eu vivo. Ainda mais com a graça e a oportunidade de ter os meus filhos também ali, sabe? No começo era difícil, não era assim. Lembra que eu falei um pouco, né, da minha história? Então, foi todo um processo, né, de cura, de despojamento, entendendo que eu pertenço, né, a esse carisma, são meus irmãos, não são meus inimigos, são meus irmãos, né, estão ali. Então, assim, eu sou muito feliz vivendo o que eu vivo hoje. Claro, tem as alegrias, tem as maravilhas, mas também é uma vida de renúncia, né? É uma vida de renúncia, é uma vida de entrega, é exigente e Deus nos dá a graça constantemente, né? Porque eu sou missionário de uma comunidade, somos consagrados, mas também sou esposo e sou pai. Por isso da graça de Deus. Por isso, né, da obediência, da vida de oração, para que Deus me dê a graça de viver tudo isso que ele me chama. E é bom, né? É muito bom. É É bom muito quando a bom. gente pode servir com a alegria, né? Sim, Mas às vezes a gente serve também com a tristeza. sim, Às vezes a gente serve quando a gente está sofrendo. sim, Às vezes a gente vai ser chamado para algo que a gente não gostaria. sim. Mas se é vontade de Deus, a gente tem que dar essa Isso, resposta, né? isso. Então, dentro da comunidade, existe todo um caminhar também para a família, né? Sua família viveu o processo. A Letícia tem a sua vocação Sim, individual, o Felipe tem a sua vocação individual. Isso também é super importante, porque é diferente de uma pastoral, sim, né? totalmente.
Às vezes tem pastorais que são próprias para casais. Sim, E na comunidade, mesmo os casais, cada um tem a sua vocação e seu chamado individual, até mesmo dentro da comunidade. E é muito importante respeitar isso, né, sim, Felipe? com certeza, A gente tem que viver esse com processo certeza. de entender que algumas coisas irão juntos, Sim, outras um vai e o outro fica, exatamente. né? Porque cada um tem uma missão. Sim. Você falando disso, eu fui aqui lembrando. Hoje, graças a Deus, eu sempre quero que eles estejam comigo, né? Porque tinha uma época, devido à maturidade, aquela coisa toda, enfim. Eu tenho sim, né, que ter responsabilidade com o chamado, com o carisma, mas também com o meu matrimônio, com a minha esposa, com os meus filhos, né? E o engraçado é que assim, hoje quando dá para ir todo mundo, vamos todo mundo. E é maravilhoso. Quando não dá, eu tô aqui agora, te está lá rezando. Mandei ter uma mensagem antes. Reza aí, tô rezando. E tem que conciliar, né, Felipe? Exatamente. Tem que conciliar, inclusive, os tempos de cada coisa, Sim. né? Então, quando a Letícia estava com os dois nenéns pequenos, né? Primeiro a Sim. Laurinha, depois o Marcos, havia várias missões que ela não podia, porque Sim. aquele momento era tempo dela viver Isso. o início da maternidade dela, de Exatamente. estar ali. Algumas coisas o Felipe podia ir e ela não. Houve um tempo em que o Felipe também tinha que frear, Isso. porque tinha que cuidar da esposa, dos filhos, da Exatamente. casa. E a Exatamente. gente viver esse processo também é muito bonito, né? A gente vê isso acontecendo também com os nossos irmãos outros, né? Nossa comunidade é uma comunidade que ama ter filho. Então, os nossos casais todos têm muitos filhos, né? Eles gostam de ter filho. E ter esse zelo também com a família, Sim. né? De Importantíssimo. cuidar da família. O missionário, ele precisa sair para evangelizar, mas no caso dos casais, ele também tem que ter um olhar para dentro de Com casa. certeza. Porque os primeiros que são evangelizados por nós, né, são os É filhos. verdade. Verdade. E se Justo. você não olha ali para dentro, daqui a pouco você vai ter filho traumatizado, Exatamente. né? Assim. Exatamente. Então é muito importante, assim, é muito interessante a gente ver esse processo. Ponto importante você falando, né? É viver um tempo de cada vez. Isso é importante. Viver o tempo que lhe é proposto ali. Porque nós queremos muitas coisas, né? A gente quer viver tudo, e quer viver isso, e quer viver aquilo. Só que vem um questionamento. É tempo de Deus? É vontade de Deus? Então, dentro disso que você citou muito bem, a gente viveu grandes coisas. Ali foi, né? A unidade, o amadurecimento, o cuidar um do outro, né? Ter esse olhar também. Porque é missão, mesmo eu não estando na missão, é uma missão também. Tudo faz parte, né? Engloba tudo. É muito legal, né? E para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouco do seu ministério para jovens, assim, como tem sido essa redescoberta, né? Uhum. Porque você foi um jovem que eu tive a oportunidade de conhecer, explodindo lá no grupo jovem, no Recanto das Emas, e por um tempo você não esteve tão à frente desse caminho para a Sim, juventude. E hoje a gente vê o Senhor chamando a vida nova a um trabalho novo com a juventude, já há sim, uns 2 anos, sim, né? É uma graça muito grande de termos recebido ali o Padre Tyson e o Padre sim, com Felipe, certeza. que impulsionaram muito a juventude lá no Sim, Recanto e continuam impulsionando, e despertou um ministério novo na Vida Nova, né? Um olhar novo para sim. os jovens. Como tem sido isso para você, para sua vocação? Olha, tem sido é algo que tem dado o sentido para minha vida também, de estar com jovens, de acompanhá-los. Não foi sempre assim. Quando eu entrei, eu queria viver o que eu vivo hoje, mas precisava se viver os processos. Então bati muito cabeça, você lembra disso? Bati muito cabeça, muitas crises, muitos problemas, enfim, mas só foi possível isso a partir da obediência e viver os processos. Quando eu não mais querendo viver a minha vontade, quando eu não mais querendo viver o meu querer, eu fui vivendo a vontade de Deus. E hoje Deus me dá a graça de estar com esse povo que eu amo tanto, né? De estar com os jovens, né? De rezando, pregando, orientando. Vira e mexe o telefone está aqui.
A juventude necessita. A juventude precisa muito, claro, nós precisamos sim dizer a verdade, corrigir, exortar, apontar o caminho, mas devemos também acolher, amar, escutar, ouvi-los, sabe? Ser essa face de Cristo para esse povo que tanto necessita. É isso aí. Gente, e o mais legal de tudo isso é o quê? Desde o primeiro episódio do nosso podcast, de toda essa série, a gente ouviu falar muito isso que o Felipe acabou de dizer. A gente começou com isso e nós vamos terminar com isso. É fazer a vontade do Senhor. Exatamente. Por quê? Porque quando nós estamos na vontade do Senhor, todas as outras coisas são acrescentadas nas nossas vidas. Exatamente. Né? Todo o resto vai caminhando para aquilo que tem que ser, de fato. Né? É verdade. Então, o que eu quero deixar para vocês nesse último episódio, né, dessas partilhas tão maravilhosas que nós tivemos, é que a nossa resposta precisa ser uma resposta de amor. Uma resposta de quem quer viver a vontade do Senhor. Às vezes eu quero uma missão, Deus quer me dar outra. Aceitar com obediência e com amor aquilo que o Senhor nos dá, aquilo que o Senhor nos chama. E aí sim, uma vocação acertada, uma vida feliz. Quero encerrar esse tempo com vocês, né, esse final de ano, convidando vocês que querem conhecer mais a Vida Nova a entrar também lá nas nossas redes sociais. Vou dizer para vocês, CCVN Brasília, @CCVN Brasília, Instagram, YouTube, Facebook. Vou deixar os nossos contatos de WhatsApp também, tá? É 61 99 872 4140 e 99 634 0018. Para você conhecer, no início do ano nós vamos começar o nosso caminho vocacional mais uma vez, né? É um caminho maravilhoso, é um caminho de discernimento, e eu quero reforçar aquilo que já foi falado nos outros episódios. É um caminho para descobrir a sua vocação. Nós não fazemos um caminho vocacional só para que as pessoas ingressem na vida nova. Nós queremos os nossos que estão por aí, você que sente aquela inquietação quando ouve alguém da vida nova falando, um fogo diferente que arde no teu peito, pode ser uma vocação vida nova. Mas a sua vocação é o mais importante. Então, o nosso caminho de discernimento vocacional é um convite a descobrir a vontade de Deus na sua vida, seja ela qual for. Seja vida nova, seja um sacerdócio, seja uma vida religiosa, seja uma pastoral numa paróquia, né? O importante é descobrir a vontade de Deus e fazer o caminho que Ele deseja para você. Quero também deixar, mais uma vez, o convite para o nosso grupo de oração, na nossa casa de missão, que fica na QNB 16, casa 7, grupo de oração São Padre Pio, toda quinta-feira, às 20 horas, tá? Quero te convidar a ser também um benfeitor da comunidade Vida Nova. Nós temos agora uma obra maravilhosa, estamos construindo a nossa capela de São José, reconstruindo a capela de São José que nós tínhamos antes. Tivemos que demolir a antiga, estamos aí levantando uma nova, com toda a dignidade maior ainda que o Senhor precisa, né? Esta casa que é uma casa do Senhor, nessa terra que é uma terra que o Senhor nos deu para cuidar, mas que é uma terra dele, sagrada por ele. Então, se você quiser saber alguma informação, pode entrar em contato conosco para saber como se tornar um benfeitor dessa capela e desta obra. Convidá-los mais uma vez para a nossa peregrinação. Nós temos várias peregrinações e a última desse ano é na próxima semana. A peregrinação sai dia 10 e retorna no dia 16. É para o Osana Brasil, na comunidade Canção Nova. Uma peregrinação maravilhosa, são todos muito bem-vindos. É um tempo também de evangelização, um tempo também de se encontrar com o Senhor. Né? São dias de um caminho realmente espiritual, tá? Não é só uma excursão, mas é um caminho espiritual que nós fazemos com todos aqueles que vão conosco. E deixar o meu agradecimento mais uma vez ao Padre Carlos Alexandre, que nos cede esse espaço, né, com muita caridade. O Alessandro, que esteve conosco todos esses episódios. Muito obrigada, Ale, você é maravilhoso. Conte sempre com as nossas orações e a nossa gratidão, viu? E dizer para vocês que ano que vem tem mais.
Tem mais podcast, tem mais Comunica Vida Nova. E aguardem as novidades do que vem por aí, que tem muita coisa boa para 2025 na comunidade Vida Nova e na Igreja de Brasília, na Igreja Católica. Porque nós somos uma igreja viva, nós somos uma igreja dinâmica, nós vivemos um grande mover do Espírito Santo que habita em nós. E quero deixar o final deste podcast dizendo aquilo que eu digo sempre para vocês no começo. Bem-vindos ao Comunica Vida Nova.